Boa noite a todas e a todos. Em instantes nós começaremos a nossa live com o professor Dr. Ricardo Arida. Estamos aqui só resolvendo algumas alterações que deram de configuração aqui. E em breve o professor Ricardo se juntará a nós para que a gente inicie a live. Então aguardem um momentinho e por enquanto eu vou tentar convidá-lo, ver se dá certo dele entrando na live, porque tiveram alguns problemas técnicos aqui. Opa, boa noite. Estão todos me ouvindo? Tá me ouvindo, Diego? Não estou te ouvindo. Boa noite, está me ouvindo agora? Estou te ouvindo agora. Perfeito. Estou ouvindo você um pouquinho baixo, mas é o problema do sistema mesmo, assim, nem sempre funciona como a gente imagina, né? Sim. Estou um momentinho para ver se eu consigo aumentar o volume. Para as pessoas que estão na live, vocês estão ouvindo os dois áudios bem? Perfeito. Tanto áudio quanto imagem estão boas. Perfeito, então. Isso é o que importa. Então... Vocês estão me ouvindo bem? Diego, você consegue me ouvir? Está baixo? Sim, eu estou ouvindo. Está um pouco baixo, mas eu estou conseguindo ouvir bem. Só se eu chegar mais perto, né? Mas daí eu vou ficar com a cara muito em cima da tela, né? Daí é ruim. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou tentar aumentar. Tentei aumentar até um pouco mais o volume do meu celular também, mas... E o do fone de ouvido meu também não entrou no Bluetooth. Mas tudo bem. Não vou nem tentar tirar o fone, porque às vezes está no Bluetooth e é ele que está funcionando como microfone. Então, quando a gente muda um pouco de sistema de Android para iOS, alguma coisa, tem dado alguns problemas. Mas se para a audiência tá bom, então tá ótimo. É isso que nos deixa muito felizes. Bem, então, já são agora 8h02. É com muito... Estou aqui hoje representando a ABE e a AME, a ABE, Associação Brasileira de Epilepsia, e a AME, Amigos Anti-Mortalidade em Epilepsia, e conjuntamente, tanto a ABE quanto a AME darão início agora em 2024 a um ciclo de lives e palestras que tem como objetivo discutir e conversar um pouco a respeito da prevenção de SUDEP. Eu já vou explicar o que é a SUDEP, né? Bem como outros fatores que podem contribuir com uma coisa que é tão importante, tão cara, quando a gente fala, né, de qualquer doença crônica, e a epilepsia também não é diferente, que é a mortalidade, né, em epilepsia. Então, hoje nós damos início à nossa primeira live de uma série, e a nossa série de hoje é chamada de Prevenção de SUDEP, Atividade Física. Então, aqui hoje nós conversaremos com o professor Ricardo Arida a respeito de como a atividade física pode influenciar tanto na qualidade de vida, quanto também na prevenção de comorbidades em pacientes com epilepsia, né? Bom, então, brevemente, antes de eu chamar o nosso convidado e apresentar o nosso convidado, vou explicar um pouquinho, né, porque muitas vezes tem pessoas que estão participando hoje pela primeira vez da live, não conhecem, e houve alguns termos, né, que não sabem. Um dos termos que a gente tem trabalhado bastante, e um dos fatores que nós temos divulgado cada vez mais, e em toda a comunidade científica, todas as associações que trabalham com epilepsia, não só no Brasil, mas também no mundo, têm discutido cada vez mais, é a SUDEP. A SUDEP é uma sigla que vem do termo norte-americano Sudden Unexpected Death in Epilepsy, que é, como tradução, a morte súbita e inesperada em epilepsia. Essa não é uma live
para a gente explicar o que é SUDEP, nós já temos outras, temos materiais, também faremos outras para explicar especificamente o que é SUDEP, mas basicamente a morte súbita e inesperada na epilepsia, ela é aquela morte em que ocorre no paciente que não tinha indícios prévios de um risco de morte. Ela pode acontecer, né, depois de uma crise epilética, pode ser testemunhado ou não, mas depois todos os exames pós-morte não indicam uma causa clara para a morte. A incidência, ou seja, a frequência da SUDEP não é muito grande, ele não é um evento frequente, é um evento relativamente raro, porém, como ele existe e é possível diminuir o seu risco, então cada vez mais nós temos feito campanhas para discutir e conversar a respeito da SUDEP, porque é sempre bom, é sempre importante todo mundo, né, que tem epilepsia ou que cuida ou convive com alguém que tem epilepsia, conhece alguém que tem epilepsia, pode auxiliar, pode modificar e muitas vezes alguns pequenos hábitos de mudança de vida no paciente que tem epilepsia pode reduzir bastante ainda o risco da ocorrência da SUDEP, que já é baixo, mas pode reduzir ainda mais. Então, o conhecimento, ele ajuda muito, né, e a gente costuma dizer que o conhecimento salva vidas, tá joia? E hoje, um dos aspectos que nós vamos discutir, então, é a atividade física na epilepsia e é possível, né, o que ela pode ter de benefícios ou não, se tem benefícios ou não, tanto para a epilepsia quanto para a morte súbita em epilepsia, se ela pode ser uma atividade que pode, de certa forma, até prevenir, né, e reduzir o risco da ocorrência da SUDEP. E para isso, nós contamos hoje com a ilustre presença, e é uma honra estar hoje aqui junto com esse nosso convidado, o professor Ricardo Mário Arida. O professor Ricardo Mário Arida, eu posso falar sem medo de errar, né, que quando se trata do assunto atividade física, esporte e epilepsia, ele é um dos principais pesquisadores que nós temos no mundo, então ele figura como um dos principais nessa área. Então hoje nós estamos em grande companhia e para mim é uma honra maior ainda, porque eu conheço o professor Ricardo Mararida já faz um bom tempo, né, professor? Eu não sei nem se vou ficar falando aqui todos os anos, mas a gente se conhece há muito tempo, desde que eu iniciei minha pós-graduação, eu tive contato com o professor Ricardo Mararida, sempre fomos bastante próximos e sempre tive uma admiração muito grande por esse professor que está aqui. O professor Ricardo Mararida, ele é professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de São Paulo. Ele tem doutorado em ciências, mais especificamente em neurologia, também pela Universidade Federal de São Paulo, e pós-doutorado pela Universidade de Oxford. Ele é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, chefe de disciplinas de Neurofisiologia e Fisiologia do Exercício, do Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Ele é membro titular da Comissão de Pós-Graduação em Neurologia e Neurociências, pesquisador associado da Rede Nacional em Ciência para a Educação e editor de várias revistas científicas, de algumas revistas científicas, tanto nacionais quanto internacionais, como a Brazilian Journal of Medical and Biological Research, Neuroscience and Behavior, e também da Frontiers in Behavior Neuroscience. E ele tem experiência nas áreas de neurociência, fisiologia do exercício, e atua principalmente, né, nos temas neuroplasticidade, atividade física, epilepsia, atividade física, dentre outras várias doenças neurológicas. Então, professor Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco esta noite, tenho certeza que temos muito a aprender com você, e deixo a sala aberta para você, para caso você queira fazer uma apresentação inicial, e daí para a gente começar, então, o nosso bate-papo a respeito de atividade física, epilepsia e SUDEP. Obrigado, Diego, aí pela minha introdução. É um prazer estar aí, essa oportunidade de participar dessa live e poder mostrar, né, ou tirar dúvidas a respeito desse assunto que é tão importante, que é uma das formas, né, um dos tratamentos complementares, não vou falar alternativo, mas complementares para epilepsia, que existem vários tratamentos, além do tratamento convencional, né, que nós não vamos falar a respeito, mas a atividade física é muito importante na epilepsia, então existem vários trabalhos da literatura mostrando, trabalhos científicos que comprovam que esse efeito benéfico do exercício físico, e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, tirar as dúvidas de quem quer
ter alguma informação maior sobre atividade física, exercício físico, eu estou à disposição. Obrigado. E eu quero deixar claro também que o Diego também ele não quis falar, mas eu vou falar, nós somos amigos, conheço ele há mais, praticamente há 20 anos, desde 2003, né? Então, é isso aí, né? Estamos aí à disposição. Obrigado, Diego. Muito bom, ótimo. Perfeito. Então, Ricardo, nós temos algumas perguntas que nós fomos coletando no Instagram e eu tenho também algumas perguntas, né, a respeito desse tema. E eu vou começar com a primeira. Eu não sei se você tem algum dado, se você sabe ou não, se a literatura traz e se tem bastante dado ou não, mas geralmente a pessoa que tem epilepsia, ela é mais apta a fazer alguma atividade física ou ela mais frequentemente adota um estilo de vida um pouco mais sedentário, ela evita fazer atividade física ou e alguns outros tipos de esporte? Normalmente, até hoje, né, há muito tempo, na literatura, eles têm mostrado que as pessoas com epilepsia elas são mais sedentárias, elas fazem menos atividade física do que a população que não tem epilepsia. Isso aí já está bem esclarecido na literatura. Nós fizemos um estudo na população brasileira em 2003, que nós publicamos o artigo, para ver os hábitos de atividade física das pessoas com epilepsia, né? E, nesse sentido, nós vimos que mais de 50% delas não faziam atividade física e muitas delas não faziam porque elas tinham medo de ter crises durante o exercício, medo de se machucar, medo de se envergonhar frente a um colega que está praticando qualquer atividade esportiva, etc. Então, existem várias barreiras que ainda hoje persistem, de você olhar na literatura, ainda persiste. Infelizmente, a gente olha, nós estamos fazendo uma pesquisa agora, 20 anos depois, aplicando um questionário aí na população brasileira para ver se esse perfil, né, se esse cenário está mudando ou não. Eu acredito que sim, tem mudado um pouquinho, né? Nós já fizemos outras pesquisas com neurologistas, mas ainda existe esse estigma, né, que a epilepsia já mostra em relação à atividade física. Quer dizer, as pessoas têm um certo receio. E talvez esse receio seja por falta de informação, não só da pessoa com epilepsia ou do paciente, mas dos profissionais da área de saúde que não informam adequadamente eles, porque eles também acham que o exercício físico não tem um efeito tão benéfico. Portanto, então, esse é um trabalho que tem que ser feito não somente entre os pacientes, cuidadores, pessoas que convivem com quem tem epilepsia, mas também com a própria comunidade de profissionais de saúde, médicos, também enfermeiros, Exatamente. cuidadores. Eu vou aproveitar essa pergunta que você fez e eu vou até fazer um adendo aí de uma pesquisa, um outro trabalho que foi publicado agora, foi recentemente, acho que foi o ano passado, no retrasado, onde nós fizemos uma pesquisa com os neurologistas da América Latina a respeito do conhecimento da atividade física para as pessoas com epilepsia. Isto é, o que eles sabem sobre exercício, sobre os benefícios do exercício, o que eles indicam, eles conhecem alguma coisa sobre exercício ou não, né? Então, nessa pesquisa de vários países da América Latina, Brasil e vários países, que inclui também a América Central, não, as informações são mais na América do Sul, mas em todos os países da América Latina, 1/3 eles não tinham informação sobre o efeito do exercício físico na epilepsia. 1/3 dos epileptologistas, dos médicos, né? Existe aqui um trabalho que foi feito pela Task Force, pela Força Tarefa de Epilepsia e Esportes, que é da Liga Internacional contra a Epilepsia. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante quando perguntarem sobre o tipo de exercício. E uma das perguntas foi se eles conheciam, né, esse guidelines, né, essa direção que a gente dá para indicar o tipo de atividade física, melhor exercício, etc. 60% deles não conheciam essas recomendações publicadas pela Liga Internacional de Epilepsia, tá? E Esportes
epilepsia. Olha, 60%. Quer dizer, eu acredito que os profissionais da área de saúde, talvez se eles se informassem mais a respeito da atividade física de forma geral, né, eles poderiam ter uma contribuição maior. Né? A maioria, outra pergunta que nós fizemos, a maioria, 92% deles aconselhavam fazer exercício, mas eles não sabiam desse guidelines que foi publicado pela Eli, no qual eu fazia parte, com qual exercício poderia fazer. A maioria não acreditava que o exercício físico poderia ser um indicador de causar crise. A maioria acreditava que ele poderia ter um efeito benéfico, né? Mas mais da metade, eles restringiam, mais da metade dos neurologistas, eles restringiam seus pacientes com crises não controladas, não controladas à prática de exercício físico. Quer dizer, depois a gente pode ver alguns, falar um pouquinho dos tipos de crises ou da condição da pessoa com epilepsia para o tipo de esporte que ela vai fazer. Então, eu acho que isso é uma divulgação que a gente tem de fazer não só no meio científico, sem dúvida, né? Mas e não só para a população de forma geral, mas também para os profissionais da área de saúde para mudar esse cenário que a gente enfrenta aqui nos dias atuais. Perfeito. É muito interessante o que você traz para a gente, esses trabalhos, porque mostra realmente que, por mais que nós tenhamos um avanço da ciência muito grande, a gente tem uma capacidade hoje em dia de divulgação bastante alta também, né? O acesso à informação está muito mais facilitado nos últimos anos, ainda tem muita gente, inclusive profissionais, que não conhecem exatamente, não estão, né, tem algumas dúvidas ainda frequentes, por isso a importância, né, cada vez mais da gente começar a divulgar aquilo que a gente conhece de ciência, obviamente sempre de uma maneira muito séria, sempre amparado nos dados científicos, né, para que a gente dê mais segurança para toda a comunidade clínica, né, todos os médicos, os acompanhantes, todo mundo, para que tenha tomem sempre as melhores decisões, né? Obviamente, com diferentes cenários, sempre tendo uma boa avaliação, mas tomando sempre as melhores decisões. Então, portanto, se na International League Against Epilepsy, na Liga Internacional de Epilepsia, já há um guidelines, né, de atividade física, então isso é porque já há, então, evidências de que atividade física, evidências científicas consolidadas, de que atividade física pode trazer benefícios à pessoa com epilepsia? Sem dúvida, esse guidelines ele foi elaborado, quer dizer, desde que surgiu essa liga, essa força-tarefa que eu sugeri lá para a Liga Internacional de Epilepsia em 2011, e desde 2011 até 2016, num período de 4 a 5 anos, foi discutido constantemente como a gente poderia indicar a atividade física de uma forma mais segura, né? Então, nesse grupo no qual eu fazia parte, né? E nesse sentido, eu era o único que estava na área de educação física, outros eram neurologistas e outros eram neurologista, neuropediatra e também era árbitro de futebol, onde a gente tinha uma linguagem melhor entre nós dois, a gente conseguia se entender mais para poder indicar esse tipo de atividade física, né? Então, a partir daí, nós tivemos uma série de discussões para tentar classificar, né, o tipo de atividade física para cada pessoa com epilepsia, para cada tipo de crise, para cada condição, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante e por isso que é importante o médico ter conhecimento disso, né? Não sei se eu posso falar, ou você quer que eu fale depois, mas como é que a gente pode indicar isso, esses esportes, para as pessoas com epilepsia ou não? Ou você quer que a gente converse isso mais tarde? Não, eu acho que sim. Acho que já que você tocou o assunto e como já está na sequência, pode trazer, não tem problema nisso. Então, nesse sentido, nós colocamos ou classificamos os esportes, atividades esportivas de forma geral, em 3 categorias, né? Quer dizer, eu até abri aqui no computador para, se alguém quiser em detalhes, eu coloco o tipo de esporte, né, mais detalhadamente. Quer dizer, nós classificamos em 3 grupos. Um grupo, né, que a gente chama de grupo 1, um grupo sem risco significante para pessoa com epilepsia. Então, tem vários esportes que você pode fazer nesse grupo 1. Esse grupo 2 é um
risco moderado para as pessoas com epilepsias, mas não é um risco grande para o público, de modo geral. E o grupo 3, que é um risco alto para as pessoas com epilepsia. São esportes que têm um risco muito alto e até para as pessoas que praticam mais do que assistem ele. Por exemplo, quais são as atividades que você pode fazer, as pessoas com epilepsia? Tá. Atletismo, boliche, caminhada, futebol, vôlei, esportes coletivos, né, dança, esporte com tênis, né, raquete, etc. Esses são do tipo 1. Tem vários tipos de esportes. E a maioria pode fazer isso. Tá? E daqui a pouco eu vou colocar para vocês depois como você é classificado nesse grupo. Daí nós temos um outro grupo em que tem um pouco de risco, por exemplo, a arco e flecha, ou você joga esgrima, ou ginástica olímpica, natação, né, ou patinação, o esqui aquático, assim por diante, né, a canoagem. E o grupo com alto risco, com risco maior, seria aviação, alpinismo, mergulho, né, ou, por exemplo, surf e paraquedismo, são esportes com alto risco. Daí, então, as pessoas com epilepsia nunca vão poder participar desse grupo de esportes, que é o grupo 3 com mais risco? Podem. Eles podem participar do grupo 2? Podem. Então, nós classificamos as pessoas que podem participar desse grupo em diferentes condições. Por exemplo, as pessoas que têm, elas estão livres de crises, por exemplo, né? Se as pessoas tiverem uma única crise não provocada, elas podem participar de esportes do grupo 1, por exemplo, após a avaliação médica, por exemplo, né? E os indivíduos também podem praticar ou competir no esporte do grupo 2, 3, etc., que tem mais risco. Pessoas que estão livres de crise, por exemplo, após 12 meses sem crise, ele pode competir em todos os esportes. O que eu estou colocando para você, Diego, eu acho que deixa bem claro que é o que a S Guidelines que nós fizemos pela Liga Internacional de Epilepsia recomenda. Só que o mais importante, apesar dela recomendar, o neurologista, o médico da pessoa que tem epilepsia, tem de, né, indicar e tem de autorizar isso. Né? Isso é muito importante para a gente deixar claro isso. Por exemplo, pessoas que têm epilepsia só relacionadas ao sono, então vocês vão ver que eles podem competir no esporte 1, podem fazer atividade do esporte 2, do grupo 2, pessoas que têm crise sem comprometimento da consciência, tá? Eles podem participar do esporte 1, né? E também pode ser considerado assim, podem praticar o esporte, competir, né, em alguns esportes do grupo 2, como, por exemplo, natação, a critério, por exemplo, do neurologista. Né? E as pessoas, por exemplo, que continuam tendo crises com consciência prejudicada, só participam do grupo 1, pessoas que estão livres de crises, por exemplo, que a gente fala com epilepsia resolvida, quer dizer, ela está sem crise nos últimos 10 anos e sem medicação anticrise, pelo menos nos últimos 5 anos. Segundo esse guidelines, ela pode participar de todos os grupos, até o grupo 3. Tá? Então, veja bem, Diego, se o neurologista estivesse ciente disso, né, desse guideline, e ele conhece a história do paciente, ele tem muito mais condições de indicar a atividade física para ele. Agora, eu gostaria de deixar claro, né? Claro, cada profissional tem a sua função, né? Não é? E o médico não vai prescrever o exercício físico, ele vai indicar, mas ele não vai dar um treinamento físico para as pessoas com epilepsia. O que a gente ouve falar muito aqui, que é que o meu médico falou para eu fazer caminhada 30 minutos, num ritmo lento, ou eu posso caminhar 15 minutos nos 3 primeiros meses, depois, quer dizer, quem tem de fazer essa indicação, né, o treinamento, é um profissional da área, né? É claro que o médico, tem muitos médicos que têm conhecimento do esporte, eu acho ótimo isso. Mas a gente tem de levar em consideração vários fatores que podem ajudar o indivíduo ou podem até prejudicar ele e não continuar fazendo atividade física, entendeu, Diego? Então, isso é muito importante
né, que existe um consenso, existe uma comunicação entre o paciente, o médico, e talvez, quando ele tiver um profissional da área de educação física, ou da fisioterapia, sei, o que seja, qualquer profissional, também entrar em contato com ele para fazer um melhor para o indivíduo, né? Perfeito. Na verdade, a gente não pode esquecer que a epilepsia é uma doença com diversas características, né? Cada indivíduo que tem epilepsia, ele tem muitas características, em alguns grupos bastante semelhantes, mas sempre em algum momento ele tem alguma diferença biológica de um para outro, mesmo que seja o mesmo tipo de epilepsia. E quem vai ter a melhor condição de avaliar até com intensidade, qual tipo de esporte, né, qual tipo de atividade, é sempre o médico que está mais próximo, o profissional que está mais próximo, o educador físico que está mais próximo, que consegue, obviamente, avaliar da melhor maneira qual atividade, como fazer e com qual intensidade, né? A probabilidade de ocorrer uma crise, o fator precipitante de crises, porque Sim. você pode observar que algumas pessoas com epilepsia fazem perguntas: puxa, mas quando eu faço atividade física eu tenho crises, quando eu me esforço. Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração e conversado com o médico, porque tem crise reflexa, tem crise induzida por flash de luz, tem crise induzida pelo exercício também, né? São casos raros, mas acontece, né? Então, o momento da ocorrência de crise, ele só tem crise noturna, ele vai fazer atividade física durante o dia, né? Ou a atitude de aceitar um nível de risco. Por exemplo, eu adoro fazer esse esporte, mas esse esporte tem um certo nível de risco. Quer dizer, depende dele, né? E do médico. Eu lembro que eu me corrija se eu estiver errado, mas no guideline, uma coisa que eu achei bastante interessante é que, em grande parte, que o guideline se baseou até um pouco para as recomendações, já que não tem muitas recomendações, nem governamentais, nem dentro da clínica, foi mais ou menos baseado naquilo que se tem para as legislações de trânsito, né, de pessoas com epilepsia, porque, se considerando, né, que o trânsito ele é um dos momentos que pode colocar uma pessoa em grande risco e coloca até outras em risco também. Então, acho que vocês se basearam um pouco, né, quando se pensa em legislações para liberação do médico, para os tipos mais intensos, teve alguma coisa relacionada também com meio um comparativo, né, com aquilo que se adota para o trânsito, né? Isso mesmo, porque até então existiam vários estudos sugerindo, né, qual era o esporte que poderia fazer, e a partir daí nós tivemos essa ideia de se basear nessa legislação que também é importante, né, para uma segurança do indivíduo e também para exercitar atividade física, sem dúvida. Perfeito, perfeito. E esses benefícios, Arina, do atividade física, né, causa sobre o paciente que tem epilepsia, eles são benefícios que estão relacionados de forma indireta com aquele que toda atividade física faz, né, melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora a força muscular, ou já tem alguma coisa mostrando que também a atividade física pode interferir de maneira benéfica nos mecanismos fisiopatológicos da própria epilepsia, então nas questões centrais de neuroplasticidade, de modificações do sistema nervoso central. O que as pessoas perguntam é se elas vão ter o mesmo benefício do que qualquer outra pessoa, né? É claro, você vai ter o mesmo benefício. Se você fizer atividade física, você vai melhorar a função cardiovascular, cardiorrespiratória. Quando você faz exercício, não importa a sua epilepsia, indivíduo com Parkinson ou Alzheimer, não importa. Quando você faz o próprio movimento vai exigir a atividade dos seus órgãos, né? Do sistema cardiorrespiratório, do sistema músculo-esquelético. Todas as alterações durante a atividade física, ou durante o movimento per se, vai fazer com que você tenha benefícios. Então, não é porque o indivíduo tem epilepsia que ele não vai ter os mesmos benefícios que os outros indivíduos. Os benefícios são os mesmos. O que vai acontecer? Ele controlar a intensidade, né, a duração, a frequência, os princípios do treinamento físico, né, que o profissional vai decidir. E esses princípios do treinamento físico não se dá só para a pessoa com epilepsia.
para qualquer pessoa que não tem epilepsia, as pessoas sedentárias, vai seguir os mesmos princípios do treinamento físico. Então, a pessoa com epilepsia não precisa se sentir diferente nesse sentido, entendeu? Agora, por exemplo, ela quer vai na academia, fazer musculação, vai fazer um exercício aeróbio, onde a gente vai indicar um exercício de flexibilidade, né, um exercício combinado, né, para qualquer pessoa, com ou sem. Essas pessoas com epilepsia, depende da condição dela, ela vai procurar os aparelhos. Se ela tem crise ou uma facilidade maior, porque já teve crises fazendo algum esporte ou durante um esforço muito intenso, ela pode fazer, ela fala, eu não vou poder fazer musculação porque eu posso ter uma crise e me machucar. Existem vários aparelhos, né, em que o risco de lesão é menor. Né? Você vai fazer supino, por exemplo, para você fazer peitoral, você não precisa fazer na barra, você pode fazer na máquina. Você faz na máquina, se você perde o controle do movimento, você larga a máquina. Se você faz o supino deitado, você pode machucar. Então, existem várias alternativas, e o profissional sabe fazer isso. É só ele comunicar, porque o que acontece é que as pessoas com epilepsia muitas vezes têm vergonha ou não querem falar que elas têm epilepsia e começam a fazer as atividades esportivas, etc. Elas têm que conversar com um profissional e ele vai orientar nesse sentido. Né? Mas os benefícios são os mesmos. Sim, sim. Uma coisa que é importante, né, quando a gente fala de qualquer questão relacionada à epilepsia, uma das primeiras coisas que a gente tem que combater e tem que tentar mudar cada vez mais é o estigma em cima, né, da pessoa que tem epilepsia, porque a gente sabe que é uma doença que ainda hoje, né, tem muito estigma, e quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente educa, menos estigma tem, e mais as pessoas com epilepsia conseguem se comunicar melhor, porque uma questão que é fundamental é a pessoa que vai fazer atividade física que tem epilepsia informar aqueles que vão participar com ela, os que estão indicando, os professores, ou mesmo os colegas que estão dentro já, está jogando vôlei, vai jogar um futebol. É importante que as pessoas saibam, que pelo menos alguém saiba, né, que a pessoa tem epilepsia, e caso venha a ocorrer alguma crise, como responder da melhor maneira naquela crise, e principalmente, dependendo do tipo de esporte, adotar uma prática que seja mais segura, como você bem disse, né, fazer as adaptações para que consiga fazer aquilo de uma forma mais segura. Né? Isso é extremamente importante. Foi bem colocado isso. Ela tem que comunicar aos colegas, começar a perder né, ou esse estigma. Não é fácil, né? A gente que está do lado de fora está lá, né? Acho que as pessoas falam, é fácil para você que está do lado de fora. Mas eu vejo, por exemplo, às vezes quando eu dou uma palestra, falo sobre atividade física, e as pessoas ouvem, perguntam, mas quando eu acabo, a pessoa chega perto de mim e fala, professor, eu tenho epilepsia. Quer dizer, ele não fala em público e pergunta, né? Faz aquilo. Elas falam depois, porque realmente, elas têm vergonha, elas têm medo de se expor. Então, isso faz parte. Agora, o que você colocou é muito importante. Se você está com um grupo de colegas, amigos, e que podem te ajudar, não tem problema você falar isso, né? Aliás, você se sente até mais seguro e a probabilidade é até menor, porque diminui a ansiedade, etc. Né? Entre os benefícios, claro, como você falou de neuroplasticidade, os benefícios são os mesmos. Você tem uma melhora da memória, você tem uma melhora da ansiedade. Então, o aspecto cognitivo é muito importante para as pessoas, né? Então, você sabe que na epilepsia existem algumas comorbidades relacionadas a ela, e o exercício diminui várias dessas comorbidades. Né? Sim, com certeza. Desde ansiedade, depressão, déficits cognitivos, até o aumento de fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? Tudo isso que tem um aumento, uma maior prevalência em pacientes que têm epilepsia, certamente a atividade física, ela atua no sentido de melhorar essa situação, né? E até nesse sentido, Arida, você acredita então que uma vez que a pessoa esteja bem instruída, esteja fazendo atividade física que seja adequada para ela, com as adaptações que sejam adequadas, mas fazendo atividade física, por mais que ainda possa existir um pequeno risco ou um risco, ainda assim os benefícios que isso pode trazer serão melhores? Traz mais benefícios do que um risco? Superam, né, os riscos, né? Sim. Agora, isso aí é uma decisão individual, né, dele como médico. Mas se olhar na literatura, a maior parte dos estudos clínicos, né, estudos em humanos, mostram que você tem
ou uma diminuição da frequência de crise, que é muito bom isso, ou não altera a frequência de crise. Você continua tendo 2 crises por mês, ou a frequência de crise se mantém, mas as pessoas falam, puxa, mas eu faço exercício, mas eu continuo tendo uma crise por mês, as minhas crises não diminuíram. Bom, e daí? O que você melhora além disso? Você melhora uma série de coisas. Você melhora a sua condição cardiorrespiratória, né? A força muscular. Então, você tem vários benefícios. Então, a gente não pode pensar, quando se fala de exercício físico, só em crises, só na frequência de crise. Você tem de ver vários fatores importantes que interferem na sua saúde física e na sua saúde mental, né? Então, a gente sempre fala, não, esquece as crises. Vai ser ótimo se você diminuir, né? Mas, de qualquer forma, você está ganhando. Entendeu? Sim. E, por exemplo, a atividade física, ela melhora a qualidade do sono, sim ou não? Ela é algo que vai, né? Então, ela melhora a qualidade do sono. A gente sabe que a epilepsia, ela está bastante relacionada com alguns distúrbios, né, do sono. Então, a higiene do sono é extremamente importante para quem tem epilepsia. A apneia obstrutiva. Sem Então, dúvida. são todos fatores que interferem bastante, que existem, tem uma prevalência maior na pessoa que tem, que tem epilepsia, e por mais muitas vezes que ela não tenha uma redução muito grande da frequência de crise, mas se ela melhora a qualidade do sono, isso já melhora um monte de repercussão metabólica que ela pode ter, se ela diminui a apneia E a obstrutiva do sono também, e qualidade de muitas vida vezes dela. é a redução do sono, né, a melhora do sono, a higiene do sono, que pode também contribuir com a redução de uma frequência de crise, né? Claro. E a qualidade de vida, né, do indivíduo. Que não depende só das crises. Claro que a crise é um fator importante, mas não é só isso. Sim. E aí, Ricardo, já que a gente entrou até nesse assunto, trago até para mais para o aspecto central até da nossa live, que é a atividade física, mas principalmente da possibilidade dela ter um benefício até de reduzir o risco da ocorrência da morte súbita e inesperada em epilepsia. Então, você, pelo que você tem visto, pelo que tem na literatura, já há alguma coisa que indique a atividade física como sendo um fator que contribua para a redução do risco da SUDEP, tanto de forma direta ou de forma indireta? Como é que está isso? Vamos entrar na teoria, né, Diego, e você é um especialista nisso, né? Por exemplo, quais são os fatores de risco? A idade, né? O início precoce de epilepsia, a duração da epilepsia, as crises não controladas, principalmente na epilepsia do lobo temporal. Um outro fator super importante, a frequência de crises, está relacionado com SUDEP, né, com morte súbita, o número de medicamentos anticrise, o maior número. Tem uma relação grande nesse sentido, né? Quer dizer, a atividade física, digamos que ela vai melhorar a frequência de crises, ela vai diminuir todos esses fatores que eu acabei de falar. Se você diminuir a frequência de crises, ou se você, mesmo que essas crises não sejam controladas, você consegue reduzir um pouquinho, né? E você consegue reduzir o número de medicamentos, se você reduz as crises, né? Que isso tem que ser discutido com o médico, você está reduzindo essa probabilidade. Né? Então, quando a gente fala, eu estou falando, mas você pode complementar, né, Diego, que Sim. você é o grande pesquisador nessa área. Por exemplo, durante as crises, você tem arritmia cardíaca, que você pode ter. Fato. Atividade física pode, independente do indivíduo ter epilepsia ou não. Vamos fazer uma relação, né? Fazer uma comparação. Pessoas com arritmia e fazem atividade física têm uma melhora, né? Nesse sentido. Distúrbios eletrolíticos também podem alterar, né? Está relacionado com o SUDEP, e o exercício físico tenta regular esses distúrbios através da regulação hormonal. Os medicamentos anti-arritmogênicos também você diminui. Por exemplo, a transmissão da atividade epiléptica, por exemplo, através da alteração do sistema nervoso autônomo, né, do coração, né, desempenha um papel importante. Onde você melhora a função cardiovascular, Diego? Não precisa responder, né? Você está diminuindo o risco de SUDEP. Então, quer dizer, o exercício físico vai tentar melhorar, ou tentar, se você tem uma alteração, normalizar as alterações dos vários órgãos, do sistema endócrino, sistema musculoesquelético, sistema ósseo, porque quando você, algumas medicações, né, anticrises,
elas também têm uma alteração da densidade mineral óssea. Então, quando você faz um exercício de resistido, de força, independente de você ter epilepsia, a gente fala isso para todos os indivíduos, porque a gente fica falando só da epilepsia, e as pessoas com epilepsia se sentem e falam, puxa, então eu tenho de fazer. Não é só ela que tem de fazer, nós temos de fazer também, né? Porque você diminui, e essa medicação pode interferir. Esse tipo de atividade ajuda muito nesse sentido, né? E evitar quedas, fraturas, etc. Perfeito. Na verdade, o contexto da atividade física, né, quando a gente pensa do que tem na literatura hoje, não tem muita coisa diretamente relacionada à SUDEP, nenhum estudo muito grande, mas os estudos são todos indiretos e que mostram que a atividade física influencia de forma benéfica em fatores que a gente já muito tem entendido como sendo fatores que aumentam o risco da ocorrência da SUDEP, por exemplo, né? E para além da SUDEP, quando a gente pensa em mortalidade em epilepsia, das variadas causas, né, que ocorrem em epilepsia, sendo a SUDEP é uma dessas causas mais importantes, mas também tem outras causas, como relacionadas bastante ao aspecto psicológico. Então, quando você faz a atividade física reduz ansiedade, reduz depressão, ela coloca o indivíduo que tem epilepsia com uma qualidade de vida menor. Então, esses impactos, essas comorbidades que vêm junto, principalmente relacionadas à questão psicológica, elas tendem a reduzir de forma bastante importante. E pensando na SUDEP, o que a gente tem de principais causas, né, que a gente acredita ser das causas para a ocorrência da SUDEP, são alterações respiratórias, ou alterações cardiovasculares, ou ambas juntas. Exatamente. E nesse sentido, quando o indivíduo tem alguma prática de atividade, não precisa ser um esporte, a gente não está falando nem de esporte de alta intensidade, não, né, do atleta. Uma atividade física frequente, isso melhora bastante o condicionamento cardiorrespiratório do indivíduo, melhora bastante, como você trouxe muito bem, né, a questão muscular do indivíduo, e isso o protege também. Por mais que ele possa ter algum evento, né, que é um paciente que, por algum motivo, por alguma característica, as crises às vezes saíram do controle, ele tenha um evento, que é um evento que possa levar para um evento um pouco mais grave, quando ele tem um melhor condicionamento cardiorrespiratório, a chance disso ser revertido é maior do que o indivíduo que é sedentário. Então, isso se aplica também até para doenças cardiovasculares também, né? O indivíduo que tem uma arritmia um pouco mais grave, a chance de reverter uma arritmia no indivíduo que é treinado é maior, né, do que no indivíduo que é sedentário. Mas, obviamente, né, é aquilo, a atividade física e qual atividade física irá fazer é uma escolha de cada um e, principalmente, também é determinado, e isso é discutido mesmo pela preferência, né, do paciente, com toda a equipe médica e equipe multiprofissional que ele tenha também. Pelo menos se não tiver um multiprofissional, que tenha um médico para discutir quais as melhores formas, né, de fazer. E, Ricardo, a gente falou bastante de esporte, de algumas atividades, os níveis 1, mas às vezes nós temos aí, por exemplo, caminhada, né, uma caminhada um pouco mais leve, ela se enquadra em qual grau? No grau 1, no grau 2, no grau 3 de A risco? caminhada ou esportes, por exemplo, qualquer corrida, né, jogging, corrida, ou esportes coletivos também, futebol, vôlei. Então, todos estão nesse grupo 1, de que as pessoas podem fazer, de forma geral, elas podem fazer atividade física, né? Então, a partir daí, você até fez um comentário do exercício intenso, quer dizer, eu faço caminhada, eu posso fazer corrida, porque está naquela classificação do grupo de esportes que eu posso fazer. Pode, mas se eu fizer um exercício de intensidade muito alta? Nós fizemos uns trabalhos com epilepsia do lobo temporal e com mioclonia juvenil, e nós mostramos que mesmo na intensidade até exaustão, onde eles faziam um teste ergométrico, eles diminuíam as alterações eletrográficas durante o esforço, mas principalmente no repouso. E nenhum dos indivíduos apresentaram crise. Quer dizer, então essa é uma questão também importante, porque falar, poxa, eu posso fazer caminhada, mas não posso jogar bola? Porque quando eu jogo bola, eu vou ter que fazer uma intensidade muito mais vigorosa, mais intensa. Então, a literatura mostra que mesmo sem atividades mais intensas, isso, de forma geral,
não acontece, não tem esse problema de você ter crise. Pode acontecer em algumas pessoas. Quando eu falo isso, eu não estou colocando, né, como se fosse a verdade, né, mas eu estou colocando que a literatura científica mostra. Então, a gente tem feito vários trabalhos mostrando isso. E tem vários, e eu vou aproveitar essa oportunidade para falar para você que quando a gente surgiu essa Liga Internacional na Liga Internacional de Epilepsia de Força Tarefa, lá em 2012, né? Antes, foi depois da Olimpíada de Londres, teve um Congresso Europeu de Epilepsia, nós lançamos um livro, um book, com personalidades esportivas e crianças com epilepsia, para incentivar as pessoas a fazer atividade física, né? E nessa pesquisa que nós fizemos entre atletas, que são atletas olímpicos, vimos que tem atletas olímpicos que tinham epilepsia também. Só que eles não relatavam e não queriam ser divulgados. Então, alguns, se você olhar até no Google, você pode até achar atletas de alto nível que têm epilepsia. Tem uma jogadora de futebol, até a presidente da Liga Brasileira, da ABE, quer dizer, que é a Maria Alice, eu acho que ela está presente, ela até comentou comigo que tem uma jogadora de futebol do Santos que tem epilepsia, ela se relatou. Então, as pessoas no esporte profissional, né, podem ter epilepsia e nem sempre elas divulgam, né? Então, atividade intensa ou atividade competitiva também é muito comum, né, com essas pessoas. É importante lembrar que a atividade competitiva e intensa, ela deve ser acompanhada de perto por qualquer pessoa que for fazer, tendo ou não epilepsia, porque a atividade intensa, ela traz riscos também à saúde, e se a pessoa não for bem treinada, não tiver um acompanhamento clínico, mesmo uma pessoa que não tem epilepsia, uma pessoa que não tem doença cardiovascular, ela pode se colocar no risco de ter um evento um pouco mais grave, né? Sem dúvida. Mas é bem colocado, porque isso não se aplica somente para as pessoas com epilepsia. Para qualquer pessoa, às vezes uma pessoa totalmente sedentária e quando faz atividade intensa tem um risco muito maior do que uma outra pessoa que tem uma atividade física assim não muito, né, boa, mas é mais ativa que a outra. Isso é sem dúvida importante para qualquer pessoa, sim. Né? E uma coisa que às vezes causa um pouco de... As pessoas podem ficar... Foi o que você trouxe. Assim, quando a gente pega e vê os estudos que tem com a população geral que tem epilepsia, os mais diferentes casos, as mais diferentes amostras, de forma geral, quando se avalia, não há um indicativo grande de que o exercício físico, principalmente aqueles até feito em esteira, extenuante, levando ao grau máximo, não é indicativo de que ele aumente o risco, aumente a frequência, a ocorrência da crise. Embora a gente encontre, né, pessoas, a gente vê até aqui na live bastante gente reportando, ó, quando eu estava correndo eu tive uma crise, né, meu filho, minha filha, quando pratica alguma atividade física ou quando está mais ofegante, geralmente tem crise. E foi como você trouxe no começo, né, Rila? As pessoas têm que estar bastante atentas também a quais são os gatilhos de crise que cada pessoa tem. Então tem muita gente que é mais suscetível também à variação de uma coisa que a gente fala que é do pH do corpo, né? Então quando a pessoa entra numa hiperventilação ou acumula muito ácido no corpo ou às vezes até alcalose, isso pode desencadear uma crise e desencadeia mais fácil em algumas pessoas e em outras não. Então por isso que a gente sempre fala que a atividade física é importante e ela deve ser avaliada pelo médico constantemente, até para que se identifique, qual tipo pode fazer, se pode fazer ou não, né? E antigamente, muito tempo atrás, da década de 50, 60 até 70, a contraindicação da atividade física era muito grande por causa da hiperventilação. Principalmente para induzir crises de urgência, você hiperventila, né, e você tem alterações, né, que mostram que você tem alterações eletrográficas que mostram a crise de ausência. Então, a hiperventilação é um fator indutor para você detectar as crises. Então, eles contraindicavam. Só que essa hiperventilação que ocorre durante o exercício físico é diferente da hiperventilação voluntária, que você faz para induzir. Mas
a hiperventilação do exercício, normalmente você vai ter um mecanismo compensatório entre o equilíbrio de oxigênio, né, de gasto, né, e consumo de oxigênio. Mesmo na atividade intensa, quando você perde esse equilíbrio, ainda sim a probabilidade é menor. Mas, novamente, Diego, eu vou deixar claro, todas essas ações têm de ser acordadas com o seu médico, né? Então, as pessoas podem sair daqui falando, não, mas o Diego, o Ricardo, né, falou que eu posso fazer atividade intensa assim, assado. De forma geral, sim, mas converse com o seu médico e chegue a um acordo no que você vai fazer. Né? Por exemplo, você vai fazer um teste de avaliação física, você não tem epilepsia, você vai fazer uma avaliação, um teste ergométrico, você está na faixa de 40, 50 anos, você precisa fazer um teste de esforço físico, e para avaliar sua atividade cardiorrespiratória, etc. Indivíduo com epilepsia vai fazer a mesma coisa. E nessa situação do teste de esforço, ele já vai estar ciente se ele, naquele esforço, ele tem chance ou probabilidade de ter uma crise ou não. Quer dizer, entendeu, né? Isso é para todo mundo. Perfeito. E acho que você até comentou no início da live, mas acho que é importante a gente reforçar isso, né, Ricardo? Por mais que a pessoa, quando faz a atividade física e ela começa a ter redução de crise, a atividade física, o esporte, ele substitui o tratamento farmacológico? Não substitui o tratamento farmacológico, né? Acho que as pessoas não podem trocar, né, o tratamento farmacológico pelo exercício físico. Elas continuam com a medicação. Quem decide, quem vai tirar a medicação do paciente ou não, se o indivíduo faz atividade física e ele melhora ou diminui todas as crises ou parcialmente as crises, né, é o médico, se ele vai diminuir a medicação, alterar a medicação ou tirar a medicação do paciente, sem dúvida. Isso é extremamente importante. Às vezes pode parecer, né, para as pessoas que é algo meio óbvio, mas a gente vê com frequência, não só em epilepsia, mas em diversas outras doenças, em que a pessoa começa a perceber uma melhora e ela decide por conta própria parar de tomar o remédio, modificar a medicação e retirar o medicamento uma pessoa que tem epilepsia. Muitas vezes isso induz crises mais graves, pode vir até um estado epilético, alguma coisa um pouco mais grave, e isso também aumenta bastante o risco de SUDEP. Então é muito importante a gente dizer que a atividade física ela melhora, ela ajuda, ela auxilia, ela pode começar a reduzir a frequência de crise, mas ela não vai substituir o tratamento farmacológico que a pessoa está fazendo, né? Quem vai decidir isso Sim. É o médico depois de muito bem avaliado, né? Isso mesmo. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas aqui que nós pegamos da live, mas eu acho que você já respondeu, mas mesmo assim, se você quiser falar alguma coisa, você tem aqui, eu não tenho o nome da pessoa agora. Temos mais um pouquinho de tempo, tem mais né, Diego? Nós temos... um pouquinho de tempo, está quase acabando. Enfim, tem uma dúvida. Quem tem epilepsia pode praticar jiu-jitsu? Acho que está Então, pode. Quando você olha o tipo de esportes, ele está o judô. A gente coloca o judô, karatê, nesses esportes do grupo 2, naquelas condições das pessoas, né, que têm epilepsia, onde você vai ver a probabilidade de ocorrência de crise, o tipo de esporte. Então, no grupo 2, a gente vê essa atividade em lutas, por exemplo, né? O jiu-jitsu pode se encaixar nela, né? Agora, não tem nenhum dado na literatura que mostre que o jiu-jitsu está causando, aumenta a probabilidade em relação às outras artes marciais, o judô, ou qualquer outro tipo de luta, né? E, então, isso a gente pode generalizar e dizer que o indivíduo que se classifica em tal tipo de esporte, ele possa praticar, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui também que estava na página do Instagram, se eu não me engano, Helena Pavanelli, não sei se ela está presente ou não, ela perguntou, né, para prevenção da SUDEP, né, e quem não pode fazer exercícios? Helena, há uma série de outras ações que podem ser realizadas para reduzir o risco de SUDEP na epilepsia, e a principal delas é se adequar e
fazer o tratamento farmacológico da forma recomendada pelo médico, porque uma das melhores formas de se reduzir o risco de SUDEP é reduzir a frequência de crise. Então, quando a pessoa está fazendo o tratamento, principalmente se ela já chegou naquele tratamento, porque demora um pouco, né? Geralmente a gente vê isso com bastante frequência, até o paciente com epilepsia e o médico conseguirem encontrar, né, o melhor regime farmacológico, que vai dar a melhor resposta ao tratamento e melhorar a frequência de crise, se demora um pouquinho, mas uma vez isso atingido, é extremamente importante durante todo o processo que o medicamento seja tomado rigorosamente da mesma maneira, né? Porque isso aumenta a chance de reduzir a frequência de crise e isso reduz o risco de SUDEP. Muitas vezes, se a pessoa tem aí, a crise não está controlada, e as crises geralmente são noturnas, e isso é um fator de risco para SUDEP, muitas vezes adotar algumas estratégias, como ter uma babá eletrônica, ou se for possível, não dormir sozinho, ou se for dormir sozinho, nunca trancar a porta do quarto, não dormir no ambiente sozinho, ter algum monitoramento quando a crise não é controlada, isso também já é provado que reduz o risco de SUDEP, né, porque tem alguém perto, o socorro pode chegar muito mais fácil, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Teve aqui. uma, eu estou olhando as Tá respostas, olhando aí também? Uhum. observações. Teve alguém, não consegui ver quem era, falou: quando eu treino, fiquei 8 meses sem ter crises. Quer dizer, é, você pode até ter pessoas que não têm essa condição de ficar sem crises, né? Como eu comentei com você, mas que continue fazendo exercício, né? Porque alguém viesse essa resposta, puxa, mas ele ficou 8 meses sem crise, mas eu tenho. Quer dizer, isso não é motivo de não fazer exercício, né? Sim, sim. Então, assim, para cada pessoa pode ter uma resposta um pouco diferente, uma respostas melhores, respostas que são piores, e o tempo todo é buscar o conselho do médico, ir ajustando para as melhores formas. Mas eu acho que algo que fica, o Instagram ele nos dá 1 hora, né, de live, a gente está chegando bem perto do final. Acho que uma coisa que é importante, né, Ricardo, é que as pessoas com epilepsia devem buscar, né, o conselho do médico, se ainda não conversaram, conversar com o médico e tentar buscar algumas estratégias para fazer algum tipo de atividade física, porque fazer alguma atividade física trará benefícios muito mais do que adotar o sedentarismo. Sem dúvida. Isso acho que é uma conduta que tem de partir do médico e tem uma conduta que tem de partir ao mesmo tempo da pessoa que tem epilepsia, né? Então, às vezes, uma das questões que fizemos nessa pesquisa com neurologistas e com pessoas com epilepsia, e nós vimos na literatura que muitas vezes, o que fizemos com os pacientes, é que muitas vezes eles vão ao médico e o médico não pergunta se ele faz atividade física, né? Perfeito. Olha que coisa. Então, Ou ele também não pergunta. Então, ele tem que incorporar isso, né, na vida é dele. importante. E quando ele vai no médico, independente dele avaliar as medicações, etc., controle das crises, ele tem que levar em consideração outros fatores para a qualidade de vida dele, que é o que a gente está abordando agora. Perfeito. E uma coisa importante, Ricardo, como a gente está falando de informação, você está conduzindo uma pesquisa agora e tem até um questionário, né, no site da ABE, nas redes da ABE, que é um questionário que visa entender melhor, né, o quanto que as pessoas no Brasil com epilepsia se fazem atividade física, o quanto que faz, que tipo. Diego, ótimo, obrigado aí por lembrar isso. Eu tenho esse link aqui aí no Instagram, né? Quem puder ajudar e contribuir para preencher esse questionário, né? Que a gente está tentando fazer essa pesquisa no Brasil inteiro, para ter o perfil do nosso país, vai ajudar muito, tá? Então, isso aí, eu estava pensando em falar isso, eu já tinha esquecido, mas Perfeito. você lembrou muito bem. Então, eu peço, né, se vocês puderem preencher esse questionário, quem não preencheu, né, um questionário de atividade física em relação ao tipo de crise, que tipo de esporte você gosta de fazer, sem várias questões, né, que pode ser respondidas. É anônimo, você não precisa colocar seu nome. Então, acho que é importante não só para a comunidade científica, mas para
comunidade social para todos nós, né? Perfeito. Perfeito. Então, Ricardo, a gente está chegando ao final da live. Eu sei que a gente teria mais 2, 3 horas para ficar conversando aqui, né? Tem tanta coisa para falar, o assunto é extremamente importante, mas eu acho que a principal mensagem foi passada. E eu gostaria muito de te agradecer, né? A tua presença aqui para a gente é uma honra muito grande. E é importante falar de atividade física para a gente, sim, que está fazendo uma campanha, está tentando divulgar mais e explicar um pouco mais a respeito da morte súbita inesperada e epilepsia. Esse é um fator que pode contribuir muito e reduzir o risco da ocorrência de algo que é tão impactante para as pessoas com epilepsia e daqueles que convivem com quem tem epilepsia. Então, Ricardo... Eu que agradeço, Diego, pela oportunidade de falar sobre o assunto. Obrigado. Obrigado. E as páginas da ABE e da AME estão lá, né, no Instagram, também no Facebook. Se surgirem mais questões, a gente vai respondendo ao longo do tempo, à medida que elas forem chegando, a gente vai respondendo, aquelas principalmente que não vieram na live. As lives, creio que também ficarão disponíveis, e aí vocês podem retomar a live, recobrar algumas ideias, e depois mandar mais perguntas também, que na medida do possível a gente vai sempre tentando tirar e sanar cada vez mais as dúvidas. Então, Ricardo, boa noite a todas e a todos, muito boa noite, muito obrigado pela presença, espero que a gente tenha tido uma conversa que tenha trazido um pouco mais de informação, um pouco mais de segurança, e o importante é cuidem-se, conversem com os seus médicos, e façam sejam conscientes, e busquem fazer uma atividade física. Vai lá, fala com o médico, fala, como que eu posso fazer? Que tipo de atividade eu posso fazer? E aí, muito provavelmente, vocês vão chegar numa boa conclusão. Muito obrigado a todas e a todas. Muito boa noite. Ricardo, foi um prazer. Obrigado, Abel. Obrigado, Ami. Obrigado. E estamos aí. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.